Oi, pessoal! Eu sou o Léo, e hoje vou contar uma história incrível da Bíblia sobre um herói que estava escondido, mas que Deus escolheu para vencer um exército gigantesco. Preparados? Vamos lá! Era uma vez, na terra de Israel, um tempo muito difícil. O povo de Deus estava sofrendo. Eles tinham se afastado do Senhor, começaram a adorar deuses falsos e se esqueceram de tudo que Deus já tinha feito por eles. Curiosidade bíblica. Na Bíblia, isso acontece várias vezes no livro de Juízes. O povo se afastava de Deus, sofria, pedia ajuda, e Deus mandava um juiz para libertá-los. Por causa disso, Deus permitiu que um povo chamado Midianitas os atacasse. E olha, eles eram terríveis. Invadiam os campos, destruíam tudo e roubavam toda a comida. Como gafanhotos. Curiosidade cultural. Naquela época, as plantações eram feitas com muito esforço. Os midianitas atacavam sempre na época da colheita e levavam até os animais. O povo de Israel ficou com medo e começou a se esconder. Mas então, eles oraram, pediram perdão e clamaram a Deus. E Deus ouviu. Em um vilarejo chamado Ofra, vivia um jovem chamado Gideão. Ele estava malhando trigo escondido num lagar, um lugar onde se pisavam uvas, não trigo. Curiosidade histórica. Normalmente, o trigo era malhado em campo aberto, para o vento levar a palha. Mas Gideão fazia isso escondido, num buraco, para os midianitas não verem. De repente, apareceu um anjo do Senhor e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Se Deus está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Vá com essa força e liberte Israel. Eu estou te enviando. Gideão ficou assustado. Ele era o mais novo da família mais fraca da tribo de Manassés. Curiosidade bíblica. Deus adora escolher pessoas que ninguém espera, como Davi, Maria, Moisés e agora Gideão. Mas Deus garantiu: Eu estarei com você, e você vai vencer como se fosse contra um só homem. Gideão queria ter certeza de que era mesmo Deus falando com ele. Então preparou uma oferta e colocou sobre uma rocha. O anjo tocou com o cajado e fogo saiu da pedra e queimou tudo. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse a Gideão: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então os homens daquela cidade disseram: Quem fez esta coisa? E, esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livra-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Curiosidade bíblica. Baal era um dos deuses pagãos mais adorados naquela região. As pessoas acreditavam que ele mandava chuva e fazia as plantações crescerem. Mas Gideão ainda estava com medo, então fez 2 pedidos especiais. Colocou um velo de lã no chão e disse: Eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com um velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e
e sobre toda a terra havia orvalho. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Assim, Gideão anunciou a todo o povo conforme o Senhor Deus o havia falado. E voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que, daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu e caiu e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro, e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas, e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho, e a sua explicação, adorou, e voltou ao arraial de Israel, e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então Gideão dividiu os 300 em 3 grupos. Cada um levou uma tocha escondida dentro de um cântaro, um pote de barro e uma trombeta. Ao sinal, eles quebraram os cântaros, mostraram as tochas e gritaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Bet-Sita, é aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Curiosidade científica. Em 2019, arqueólogos encontraram em Israel possíveis vestígios de acampamentos midianitas do tempo dos juízes, confirmando a narrativa bíblica. Com apenas 300 homens, Deus concedeu a Gideão uma vitória extraordinária sobre seus inimigos, mostrando que o poder divino não depende da força humana, mas da fé e obediência. Após essa conquista, Gideão governou como juiz por muitos anos. E sob sua liderança, o povo desfrutou de 40 anos de paz, testemunhando a fidelidade e a grandeza do Senhor. Uau! Que história incrível, né? Gideão era só um jovem com medo, escondido num lagar, mas Deus viu um herói ali dentro.
Mesmo que você se ache fraco ou pequeno, Deus pode usar você para fazer coisas grandes. E aí? Você está pronto para confiar em Deus como Gideão confiou?